Deus vai te mostrar este vídeo no momento certo. Andrew Carnegie. Existe um momento na vida em que tudo parece coincidência. Mas não é. Você abre um vídeo. Escuta uma frase. Sente algo diferente. E lá no fundo você sabe. Isso não chegou até você por acaso. Andrew Carnegie acreditava que existem momentos decisivos na vida de um homem. Momentos em que ele não recebe apenas uma oportunidade e ele recebe um chamado. E muitas vezes, esse chamado vem em silêncio. Vem através de uma ideia, de um encontro, de uma mensagem que parece simples, mas carrega um peso enorme. Talvez esse seja um desses momentos. Carnegie não nasceu em um ambiente de privilégios. Ele saiu da Escócia pobre, imigrou para os Estados Unidos, trabalhou em fábrica ainda jovem. Nada indicava que aquele menino se tornaria um dos homens mais ricos da história. Mas ele dizia que havia algo que o guiava. Não era a sorte. Não era apenas esforço. Era uma convicção interna de que sua vida tinha propósito. Ele acreditava que quando a mente se abre, Deus coloca sinais no caminho. E o maior erro das pessoas é ignorar esses sinais. Muita gente pede uma mudança de vida. Ora por uma oportunidade. Pede direção. Mas quando a resposta vem, ela não vem como milagre visível. Vem como responsabilidade. Vem como desconforto. Vem como uma ideia que exige coragem. Carnegie dizia que a maioria das pessoas quer que Deus mude as circunstâncias, mas não quer mudar a si mesma. Só que a transformação sempre começa por dentro. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Insegurança, dúvida, sensação de que está atrasado na vida. Mas e se esse momento não for o fim? E se for exatamente o ponto de virada que você pediu? Carnegie observava que os homens que prosperavam tinham algo em comum: eles não ignoravam o chamado interno. Quando sentiam que precisavam agir, aprendiam, mudavam, mesmo com medo, eles se moviam. Ele dizia que fé não é esperar tudo ficar fácil. Fé é agir mesmo quando não há garantias. Deus não guia pessoas paradas. Ele guia quem está disposto a caminhar. Talvez esse vídeo esteja te lembrando de algo que você já sabe e mais vem adiando. Aquela decisão que você sabe que precisa tomar. Aquela mudança que você sente que deve fazer. Aquele passo que parece assustador, mas necessário. Carnegie acreditava que propósito e prosperidade andam juntos. Quando uma pessoa começa a viver alinhada com o que nasceu para construir, portas começam a se abrir de formas que ela não consegue explicar. Não porque tudo fica fácil, mas porque ela começa a enxergar diferente. Pensar diferente. Decidir diferente. E quando a mente muda de nível, a vida acompanha. Ele também dizia que Deus não entrega grande responsabilidade a quem ainda não desenvolveu caráter para sustentá-la. Por isso, muitas vezes, o atraso não é rejeição. É preparação. Talvez você esteja sendo preparado, não esquecido. As lutas que você enfrentou não foram em vão. Elas estavam moldando força, visão, maturidade. O que parece demora pode ser construção interna. Carnegie via a vida como uma parceria entre fé e ação. Ele acreditava, mas também se movia. Orava, mas também planejava. Confiava, mas também trabalhava com disciplina. Ele dizia que quando você faz sua parte com integridade, o caminho começa a se alinhar. E o maior sinal de que algo maior está te esperando é esse incômodo que você sente por dentro. Essa sensação de que você não nasceu para viver no automático. Esse sentimento não é ansiedade. É chamado. Talvez Deus esteja te mostrando este vídeo agora porque você está pronto para um novo nível. Não de conforto, mas de consciência. Não apenas de dinheiro, mas de direção. Carnegie dizia que prosperidade sem propósito se perde. Mas quando alguém entende que sua vida tem missão, começa a agir com mais responsabilidade, mais foco, mais coragem. E aí as coisas mudam. Não da noite para o dia, mas de dentro para fora. Talvez hoje não seja um dia comum. Talvez seja o dia em que você decide não ignorar mais o que sente. Não adiar mais o que sabe que precisa fazer. Carnegie acreditava que Deus não escolhe os mais preparados. Ele prepara os que escolhem responder. Então a pergunta não é: será que eu consigo?
A pergunta é: eu estou disposto a obedecer ao chamado que estou sentindo? Porque quando a decisão interna acontece, o caminho começa a se formar. Se esse vídeo chegou até você, não trate como entretenimento. Trate como direção. Pare por um momento. Reflita. Ore. Pense no que você precisa mudar, aprender, iniciar. A sua próxima fase pode começar com uma única decisão. E talvez, só talvez, Deus tenha usado este momento para te lembrar disso. Porque muitas vezes, o que parece apenas mais um vídeo é, na verdade, um ponto de encontro entre você e o seu próximo nível. Andrew Carnegie dizia que existem dois tipos de pessoas: as que passam pelos momentos e as que despertam neles. A maioria vive no automático. Acorda, trabalha, resolve problemas, dorme e repete. Mas existem momentos raros em que algo interrompe esse ciclo. Uma frase, uma dor, um fracasso, uma oportunidade ou até uma mensagem como essa. E nesses momentos, a pessoa tem uma escolha: voltar ao automático ou despertar. Carnegie acreditava que Deus fala através das circunstâncias. Não apenas nas coisas boas, mas principalmente nas pressões. Porque é sob pressão que o homem descobre quem ele realmente é. Talvez você tenha passado por perdas. Portas que se fecharam. Planos que não deram certo. Mas e se essas portas não foram fechadas para te parar, e sim para te redirecionar? Carnegie dizia que muitas vezes Deus remove o que é confortável para abrir espaço para o que é necessário. Você não cresce no conforto. Você cresce quando é desafiado a se tornar maior do que a sua situação. E perceba, se você ainda sente esse incômodo de querer algo maior, isso já é um sinal. Pessoas que desistiram não sentem mais nada. Elas se acomodam. Mas quando existe um desejo interno de crescer, de mudar de vida, de fazer algo significativo, isso não é apenas ambição. Pode ser propósito tentando se manifestar. Carnegie acreditava que Deus planta a visão antes de entregar a realidade. Primeiro vem o sentimento de que você pode mais. Depois vêm as oportunidades. Mas entre uma coisa e outra existe o teste. O teste da paciência. O teste da disciplina. O teste da fé sem evidência. Ele dizia que a maioria das pessoas perde o que pediu porque desiste no meio do processo de preparação. Elas pedem crescimento mas fogem da responsabilidade. Pedem prosperidade mas não querem desenvolver a mentalidade necessária para sustentá-la. Pedem direção mas ignoram os sinais. Talvez esse seja um sinal. Talvez seja o momento de parar de esperar uma grande mudança externa e começar a mudar internamente. Ajustar seus hábitos. Seu foco. Suas decisões. Suas conversas. Seus pensamentos. Carnegie dizia que Deus não muda sua vida mudando seu endereço. Ele muda sua vida mudando sua mente. Porque quando a mente se alinha, as ações mudam. Quando as ações mudam, os resultados mudam. E quando os resultados mudam, a realidade muda. Você não está atrasado. Você está em processo. O problema é que ninguém vê o processo. Só veem o resultado. Mas Carnegie sabia que os anos de luta silenciosa são o que sustentam os anos de prosperidade visível. Se hoje você se sente em transição, inseguro, sem clareza total, talvez isso não seja confusão. Talvez seja crescimento. A lagarta também acha que tudo está acabando quando, na verdade, está se transformando. Deus não mostra o próximo passo inteiro. Ele mostra o suficiente para você dar o primeiro passo. Carnegie acreditava que fé não é enxergar o caminho completo. É confiar no próximo passo. E talvez o próximo passo seja simples. Começar algo que você vem adiando. Parar algo que você sabe que te atrasa. Se afastar de ambientes que diminuem sua visão. Se aproximar de quem te puxa para cima. Grandes destinos começam com decisões invisíveis. Talvez você não precise de mais motivação. Talvez precise de obediência àquilo que já sabe que precisa fazer. Carnegie dizia que quando o homem alinha sua vontade com seu propósito, o favor começa a aparecer. Pessoas certas surgem. Ideias certas chegam. Portas certas se abrem. Não é mágica. É alinhamento. E tudo começa quando você para de ignorar o chamado interno.
Se você sentiu algo ouvindo isso, não ignore. Não trate como coincidência. Momentos assim não acontecem todo dia. Talvez Deus tenha te mostrado este vídeo no momento exato em que você estava pronto para ouvir, não apenas escutar. Porque ouvir muda pensamento. Mas ouvir e agir muda destino. Hoje pode ser o dia em que você decide sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito. E quando isso acontece, a vida nunca mais volta a ser a mesma.